Olá pessoal, eu sou o Diogo Barros, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Manual do Corpo Humano e eu venho então discutir um assunto muito importante que sempre é solicitado no meu Instagram. Para você que não me acompanha nas redes sociais, eu deixo aqui embaixo tanto o meu Instagram como eu deixo o meu site, onde eu trabalho alguns cursos relacionados à anatomia, fisiologia humana, de forma descomplicada, direta e bem prática. Eu quero conversar com vocês aqui hoje, nesse vídeo, sobre formas eficientes de se estudar corpo humano. Me acompanhe. Gente, não sei se seria a forma eficiente, essa ou essas que eu vou trabalhar com vocês, mas certamente eu lhes digo que foram formas e são formas eficientes para mim. Eu já tenho 13 anos que leciono disciplinas relacionadas ao corpo humano e desde os primeiros contatos com essas disciplinas que tive ainda enquanto graduando, eu fui desenvolvendo ali técnicas, né, muito particulares, de estudo e que facilitaram o meu entendimento, a minha compreensão a respeito de todo esse universo que é muito complexo. Sim, complexo. Não adianta você pensar que vai ser super fácil, que vai ser super tranquilo você compreender os conceitos, nomes, correlações do corpo humano. Mas eu lhe garanto que é uma tarefa possível e que basta dedicação e que você consiga ali criar uma estratégia de estudo para isso. As estratégias de estudo que funcionaram para mim foram, primeiro, tentar fazer correlações. Então lembro, e eu fiz um vídeo, né, no Instagram falando sobre isso e gerou uma repercussão bem bacana. Eu lembro muito bem da minha primeira prova de anatomia humana. Era uma avaliação com conteúdos que hoje eu vejo com conteúdos de baixa complexidade, mas uma avaliação que eu, de 0 a 10, tirei 3,6, 3,7. Eu tenho essa avaliação guardada na minha residência, que fica em outro estado. E essa avaliação, essa nota baixa, ela me motivou bastante a procurar formas de estudar e compreender melhor tudo aquilo. Visto que na sala de aula, no tempo em que eu era acadêmico, né, eu sou enfermeiro, então era acadêmico de enfermagem, não se tinha a disponibilização dos materiais didáticos para os alunos, dos slides. O professor geralmente não esperava nós copiarmos aqueles conceitos todos que existiam lá nos slides. E eu comecei a perceber que não era uma forma tão eficiente eu tentar copiar o que o professor mostrava, né, nos slides. E aí, dessa forma, eu comecei a entender que a aula ela teria que ser mais como realmente um tira-dúvidas do que como algo que eu utilizasse para aprender aquele conteúdo antes de recorrer a leituras. Então, primeira coisa, tente fazer correlações. Tente correlacionar o que você está estudando com o seu corpo, com o que acontece com você. Primeiro de tudo isso. Segundo, estude antecipadamente. Essas foram estratégias bem eficientes para mim. Porque, por exemplo, quando eu começava a estudar sistema tegumentar, pele, muitas das coisas que eu me debruçava ali na anatomia humana, eu não conseguia ver na minha pele. Então eu consigo ver até aqui uma camada mais externa que consegue ter pelos em algumas regiões, outras regiões são glabas. Eu consigo até entender que algumas áreas transpiram, outras não. Eu consigo compreender que as projeções das papilas na minha mão, na palma da mão e na planta dos pés, elas trazem, né, aquela teoria toda aqui a uma parte mais palpável, mais prática. Consigo perceber que as unhas, como prolongamentos da pele, é algo palpável também, mas tem muita coisa que a gente não vê. A estrutura das glândulas, os corpúsculos, as arteríolas. Então tem muita coisa que a gente não vê, o músculo eretor do pelo, mas eu tentava imaginar como tudo isso se organizava na minha pele. Inclusive justificar, por exemplo, quando acontecia o arrepio.
E aí eu lembrava que o músculo eretor do pelo está ligado a um folículo piloso, ao pelo, e aí dessa forma haverá uma ereção do pelo em resposta a uma descarga do sistema nervoso autônomo, em resposta a algum sentimento de aversão, prazer, medo, temperatura. Eu começava a lembrar que quando eu praticava atividade física, o suor ele me deixava com a pele fria. E aí era estranho aquilo. Poxa, como é que eu tô quente, aquecido e a minha pele está fria? Porque existe todo um mecanismo de termorregulação. Então comecei a perceber, e esses eram os primeiros conteúdos da anatomia, e eu comecei a perceber que, fazendo correlações, eu começava a dar significado àquilo que eu estava estudando. Então, a partir disso, eu comecei a fazer leituras prévias, né, tentando sempre fazer correlações, para que na aula eu conseguisse esclarecer dúvidas. Então, eu anotava todas as dúvidas que eu tinha. E a partir dessa técnica simples, né, que eu comecei a desenvolver, de estudar antecipadamente, já que nós tínhamos acesso a cronograma, né, das aulas, de estudar antecipadamente, dessa forma utilizar as aulas como realmente um tira-dúvidas, eu comecei a ter uma compreensão melhor da disciplina, é tanto que todas as outras avaliações minhas, todas elas eu consegui gabaritar. Então isso foi algo realmente impactante para mim, isso foi algo que realmente me ajudou bastante e que vem me ajudando ainda hoje. Com o passar dos semestres, eu fui percebendo que a discussão dos professores, eles começavam a ficar mais ricas, elas começavam a enriquecer. Então, os professores, quando iriam falar sobre, por exemplo, algum processo patológico, eu vou dar um exemplo de uma cardiomiopatia, um exemplo de uma cardiomegalia, coração crescendo, eles faziam um resgate do processo farmacológico, da fisiologia, da anatomia, da cito, da histo, às vezes o processo embriológico. Então comecei a perceber a necessidade que nós tínhamos de também, que eu tinha também de explorar outras disciplinas, outras ciências. E dessa forma, quando eu comecei a explorar outras ciências naquele objetivo de estudo meu, eu comecei a criar um repertório melhor, mais vasto. Isso me ajudou muito. Inclusive, nas aulas que eu dou, todos os alunos, e aqui se tem algum aluno meu assistindo, sinaliza aqui nos comentários, todas as aulas que eu dou, dificilmente eu vou em linha reta. Então, dificilmente eu consigo discutir sobre um elemento, por exemplo, o sistema renal, sem fazer correlações. Isso enriquece esse momento de aula. Então, um exemplo que eu dou a vocês é: eu não consigo falar sobre o sistema renal sem falar sobre cardio, porque existe uma relação renal e cardíaca. Eu não consigo falar sobre o sistema renal sem relembrar o sistema esquelético. E aí, entenda, eu falo sobre o funcionamento renal, fisiologia renal, e eu resgato a anatomia do sistema esquelético. Com qual objetivo? Eritropoietina, hematopoiese, criação, liberação de eritrócitos. Então, esse processo de hematopoiese que a gente estuda no sistema esquelético, ele é controlado pelos rins, e eu só consigo compreender isso quando me debruço sobre as funções do rim. Então, isso me deu repertório para poder compreender melhor o corpo humano e fazer correlações clínicas. Então, hoje a minha rotina de estudo, ela é sempre pautada nisso. Eu não me contento, e aí, lógico, hoje eu tenho muitos anos realizando o estudo dessa forma, eu não me contento em aprender somente aquilo que o capítulo me mostra. Então, geralmente, eu vou para leituras complementares também. Então, lógico, o foco é aquele, vou estudar aquele capítulo, mas eu também trago outros recortes. Então, quando eu vejo uma palavra diferente na leitura que eu faço, eu vou atrás dessa palavra em outros locais, para tentar justificar, para tentar fazer correlação. E dessa forma, isso tem me auxiliado bastante a conseguir juntar um bom repertório. Então, minhas aulas, elas nunca são da mesma forma. Eu nunca vou explicar um conteúdo da mesma forma, porque, por mais que eu tenha organizado ali todo um roteiro, né, em tese, eu não sigo esse roteiro ao pé da letra. Eu vou juntando peças. Eu sempre digo aos alunos que é sempre muito difícil para mim repetir uma frase que eu digo em sala de aula, a não ser que seja uma frase, né, de algum autor importante, mas uma frase minha é muito difícil ser repetida porque ela é formulada na hora. Eu não consigo ter isso pré-definido.
Então essa capacidade de ir juntando peças foi algo que eu venho desenvolvendo aqui há pelo menos 17 anos. E isso é muito bacana, né, isso é muito bacana porque eu consigo, responder muitas vezes a dúvidas que transcendem o conteúdo da aula, tá bom? Então, tudo isso, né, é fruto de uma sequência de rotinas de estudo. E lembrem-se, nós a nossa capacidade de estudo, de assimilação, de memória, ela depende muito do processo de repetição. As sinapses, quando elas entram em um processo de facilitação, ou seja, as sinapses, quando elas são repetidas, nós vamos criando, desenvolvendo trilhas, desenvolvendo vias, circuitos, e esses circuitos é quem vão dar sustentação a todo o processo de memória. Então, ninguém consegue começar a ler um livro lendo 100 páginas em um dia, ou pelo menos a maioria dos indivíduos. Nós sempre começamos a ler uma, duas, três, quatro, e a gente vai aumentando a cada dia. É a mesma coisa de uma academia. Ninguém vai chegar pegando 100 quilos. A gente vai começar pegando 2, 5, 10. Então entenda que é um processo gradativo. E por fim, organização. Você precisa manter um calendário. Um calendário que diga assim, eu tenho que estudar nem que seja pouco todo dia. Você vai ver que esse estudo pouco todo dia, você vai começando a sentir necessidade de aumentar, porque você vai tendo uma capacidade de assimilação de aprendizado maior. Algumas pesquisas mostram que você estudar depois de realizar atividade física, você consegue ter um aproveitamento melhor porque você faz vasodilatação. E aí essa vasodilatação no sistema nervoso acaba potencializando o processo de memorização. Outros estudos bem interessantes também mostram que dormir depois de um dia puxado de aprendizado é super interessante porque você vai fazer concretização da memorização. Então isso quer dizer que, em tese, eu aprendo, o processo do aprendizado ele vai demorar aí pelo menos 24 horas. Ou seja, eu vou fixar aquela informação no dia seguinte, aquela informação que eu estou tendo no dia anterior. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que eu fiz com o intuito de debater de forma simples como eu, Diogo, estudava, como eu estudo e como isso tem me auxiliado a entender melhor toda essa complexidade que é o corpo humano. Um abraço a todos vocês, eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal.